Você abrir sua Bíblia no livro de Josué, nós vamos ler capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Deus fala com Josué e anima Josué e traz ânimo. Estamos começando um novo ano, né? É hora de cruzar o nosso Jordão, amém? Há um Jordão pela frente e nós precisamos atravessar esse Jordão. Diz assim a palavra de Deus em Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Louvado seja Deus. É hora de cruzar o nosso Jordão, não é? Nós temos visto aí no decorrer da nossa vida, da nossa existência, que a cada dia a vida vai apresentando a cada um de nós, a mim e a você, não é? Novos desafios. Há dias que atravessamos vales, há outros dias que estamos à frente do deserto, não é? O deserto está aí. Nós estamos caminhando por ele, lutamos muitas batalhas, temos dias de festa, dias de luto, temos dia de júbilo e celebração, mas também temos dias de choro, como diz a palavra do Senhor. Dias em que nos vestimos com veste de alegria e dias que nos vestimos de pano de saco, que são dias de muito clamor. E o povo de Israel, eles tinham passado 40 anos no deserto. E chegou agora a hora de cruzar o Jordão. Eles estavam à entrada, às portas da terra prometida. Aquela terra que manava leite e mel, que o Senhor tinha prometido, feito a promessa a Abraão, mais de 500 anos, não é? E agora eles estavam ali diante daquela terra, prontos para entrar, tomar posse da promessa de Deus a Abraão, Isaque, Jacó. E nós sabemos que em determinado momento, Moisés, que era o líder deles, morre, né? E Deus fala com Josué, né? Olha, meu filho, é hora de cruzar o Jordão. Josué não está mais aqui, mas você está, né? E você vai conduzir esse povo. E como aquele povo, todos nós temos sonhos, temos planos, temos promessas de Deus na nossa família, no nosso casamento, temos promessas de Deus no nosso trabalho. A Bíblia tem promessas em relação às nossas finanças, em relação à nossa vida espiritual. E quando um novo ano se inicia, está à frente de nós, e a gente se vê
né, muitas vezes diante de um obstáculo para conseguir realizar esses sonhos, fazer cumprir essas promessas e tudo mais, nós precisamos pedir a Deus graça, sabedoria para realizar conquistas, enfrentar os novos desafios, conquistar novas batalhas e novas vitórias para as nossas vidas. Então eu gostaria de analisar aqui com vocês algumas atitudes que nós devemos implementar na nossa vida para cruzar o Jordão. E a primeira atitude que eu vejo é que é hora de colocar a cabeça em ordem e crer que Deus está no controle. Colocar a nossa cabeça em ordem e crer que Deus está no controle. Josué estava enfrentando um momento difícil. Não era um grupinho de pessoas, não é? Era gente que não acabava mais, né? A Bíblia conta só os homens, não conta nem as mulheres. Era muita gente. Moisés estava morto, o povo estava triste. O livro de Deuteronômios encerra falando que o povo ficou 30 dias chorando a morte de Moisés. E que nunca mais se levantou na terra de Israel um profeta tal como Moisés, a quem o Senhor conhecia cara a cara. E naquele momento tão aguardado, o momento de entrar na terra, né? Eles estavam vivendo um momento de tristeza, de dor e de incertezas. Mas é assim que a vida, a vida nos apresenta muitas vezes, esses momentos de incertezas, de tristezas. A crise chega de repente e chega para cada um de nós. Nós vivemos hoje, no mundo de hoje, um tempo de crise, né? A violência nos cerca. Nós vemos o desemprego nos assusta. Vemos os fenômenos da natureza nos apontando cada dia mais e mais que o fim está próximo, não é? O tráfico de drogas resiste à lei. E o pior de tudo é que em todos os cantos nós vemos um ruir dos valores morais, dos valores éticos, dos valores espirituais e às vezes até mesmo dentro da própria igreja. E isso traz para nós um temor em relação ao futuro, principalmente em relação às futuras gerações, às gerações vindouras. Muitas vezes nós nos perguntamos, eu olho para os meus netos e falo, Senhor, que virá a ser esse menino? Nesse mundo tão difícil, não é? Nessas dificuldades, nesses problemas. Se o mundo hoje está aqui, imagina daqui a 20 anos, como que não estará? Mas nós não precisamos temer, porque assim como Deus falou com Moisés, com Josué, Ele fala conosco. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. E o Deus que está conosco, não é? Ele estará também presente na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. A sensação que eu tenho quando eu leio esse texto é que Deus quis dar uma sacudidela em Josué, né? E falar com ele, rapaz, põe sua cabeça em ordem, põe sua cabeça no lugar. Moisés morreu, mas eu, o Senhor, estou vivo. Eu continuo no trono, eu continuo regendo todas as coisas. Sou eu quem dá as coordenadas, e assim Ele faz conosco. Muitas vezes pode haver caos ao nosso redor, mas o Senhor nos diz, eu continuo no trono, eu sou Deus soberano, põe sua cabeça no lugar, não tenha sobre você nenhum cuidado, por menor que seja. A obra continua, a vida continua, vamos em frente, pare de dar desculpas. E a gente tem que parar de achar que a gente não está preparado para enfrentar determinadas situações, que não estamos preparados para cruzar o Jordão que se apresenta à nossa frente, porque haverá sempre um Jordão à nossa frente. Sempre haverá momentos assim, em que nós teremos que enfrentar desafios para conquistar e viver as promessas de Deus para a nossa vida. Mas é preciso colocar a cabeça em ordem, colocar a cabeça no lugar e crer que o nosso Deus é soberano, que Ele continua no trono, que a nossa confiança está no Senhor e que a nossa vitória
não veio até hoje através de homens e nem virá através de homens, mas a nossa vitória vem de Deus e sempre virá pelas mãos do nosso Senhor. A segunda atitude que eu vejo que nós precisamos entender aqui é que o tempo de deserto ele passa e nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar além. Deserto não é parada fixa, não é para a gente parar pelo deserto, né, e ficar ali para todo sempre. Nós não fomos chamados para viver no deserto e ali morrer, não. Deserto não é parada fixa. Enquanto nós estamos ali, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos ensinando, Deus está nos disciplinando, nos alimentando, nos sustentando, não é? Deus está fazendo jorrar água. Não foi assim que Deus fez com o povo? Deus está mandando maná nos nossos dias, Deus está preparando oásis, preparando fontes, mas nós fomos chamados para conquistar e não viver no deserto. Deserto é tempo de passagem. E muitas vezes a incredulidade, o temor nos detém no deserto por um tempo além do que nós deveríamos estar lá. E como aconteceu com o povo de Deus. Mas o que nos leva a cruzar o Jordão é a fé. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há impossíveis. Então você pode cruzar o seu Jordão. Você pode tomar posse da terra prometida. Esse pode ser o ano, não é, da virada, em que Deus vai te dar a vitória nos seus sonhos, naquilo que você tem buscado, na sua vida familiar, na vida do seu filho, na sua vida financeira, nos seus empreendimentos, não é, na vitória na sua vida espiritual. O que parecia impossível para você pode se abrir de repente diante dos seus olhos, porque Deus, Ele está caminhando com você, Ele entra o ano com você e Ele vai continuar com você até o fim do ano. Então nós não devemos nos acomodar às situações com o tempo do deserto. A gente deve ir passando por ele, ir caminhando, glorificando, cantando, né? É assim que nós cantamos, né? Então louve, simplesmente louve. Está chorando? Louve, vá passando pelo deserto com a harpa na mão, entoando cânticos de louvor ao Senhor e visualizando lá na frente novas conquistas, novos desafios, porque nós precisamos ter sempre novos sonhos, grandes alvos e grandes anseios, porque Deus se agrada disso, quando nós sonhamos e confiamos no Senhor. E há pessoas que se acomodam nesse deserto, né? Quando elas olham para frente, elas veem apenas as cidades fortificadas que elas têm para conquistar. Mas Deus nos chamou para vencer os inimigos. Nós temos a história daqueles 10 espias, 12 entraram na verdade, 2 conseguiram visualizar a frente, 2 conseguiram abrir os olhos para enxergar além, o poder, né, e a capacidade do nosso Deus, mas 10 deles só visualizaram a fortaleza das cidades, o tamanho dos homens, a força do exército, e permaneceram assim por 40 anos no deserto. Então há batalhas que precisam ser travadas, mas nós podemos ter certeza que a nossa vitória virá do Senhor Jesus. Todas as batalhas nas quais entramos, nós precisamos confiar no Senhor, que Ele vai à frente. A palavra de Deus nos garante que Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Deus é o nosso escudo, portanto, né, nós devemos desalojar o inimigo e entrar na peleja sabendo que o Senhor é quem nos conduz em triunfo. Então nós não podemos viver a vida deixando passar as oportunidades, sempre pensando que elas irão se apresentar de novo lá na frente, não é?
Ah, não, não foi dessa vez, vai ser de uma outra vez. Nós precisamos fazer as coisas com excelência, enfrentar os desafios, ter coragem, porque determinadas oportunidades que se passam por nós poderão nunca mais se repetir. Então, nós precisamos, planejar, fazer planos, definir estratégias, tomar decisões e persistir. E muitas pessoas são inconstantes. Elas começam sempre a fazer determinadas coisas e não concluem. Sempre iniciam um projeto, mas não conseguem chegar ao final. E essa inconstância é uma grave doença de caráter que precisa ser trabalhada, que precisa ser vencida. Muitos chegam a 1 metro de distância da vitória, mas desanimam, às vezes na hora em que a vitória já está quase chegando. Não dão continuidade na sua área profissional, no trabalho, na obra do Senhor, ou em casa, ou em relação à sua mudança de vida, a quebrar paradigmas, a discernir as coisas que estão acontecendo aqui dentro, e efetuar mudanças. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, nesse ano, a não desistir, a persistir, a não abandonar aquilo que nós começamos a fazer, a empreender. Não basta começar bem, é preciso chegar ao final. Outra atitude, meus irmãos, que eu vejo que nós temos que implementar para atravessar o Jordão, é que entender que Deus faz a parte dele, mas eu tenho a minha parte para fazer. Deus vai fazer a parte que é dele, mas a parte que cabe a você, você deve fazer. Então, nós precisamos parar de atribuir todas as tarefas a Deus, de espiritualizar todas as coisas, de romantizar a vida, pois entre nós e as promessas de Deus há um Jordão a atravessar. E sempre haverá um Jordão para a gente tomar posse da terra prometida. Não há vitórias sem lutas. Então, há obstáculos que se apresentam diante de nós, que nós poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Cada um tem o seu Jordão, não é? Às vezes são determinadas pessoas, uma doença, um relacionamento quebrado, pode ser um problema financeiro, pode ser um sonho não realizado, um pecado que está oculto. Então, precisamos pedir a Deus para nos mostrar qual é esse Jordão. Como Deus fez com o povo: olha, o Jordão está aí à frente, agora vocês atravessem, passe por ele. Essa foi a ordem de Deus, não é? E a fonte para atravessar o Jordão é a fé. Nós devemos atravessar o Jordão pela fé, sabendo que a nossa vitória vem do Senhor, que de Deus é que virá o sustento para passar pelas coisas, que Deus é que nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia, e é Deus que nos mantém humildes nos momentos da nossa vida. A parte de Deus foi dar a Josué as orientações. Deus falou com ele tudo o que ele devia fazer, onde ele devia ir, falou com ele quem ele deveria levar, quem iria atravessar, como seria a travessia do Jordão. Então, a parte de Deus ele fez, e Deus tem feito a sua parte conosco. Tudo que Deus determinou aqui na sua palavra é o que nós devemos empreender. Está tudo registrado aqui, não é? Então, Josué não deveria se dirigir a outro lugar nenhum que não fosse o rio. Deus falou com ele: vocês vão atravessar o Jordão, é por aqui. Eu creio que Josué deve ter olhado e falado: mas como? Como virão barcos para todas essas pessoas? Como vamos passar por esse lugar, não é? Mas Deus deu a ele as diretrizes, Pede aos sacerdotes, que peguem a arca, que pisem no leito do rio. Na hora que eles colocarem a planta dos pés, imagina o rio doce, cheio, em tempos de cheia, de enchente,
você carregando uma arca ter que entrar no rio? É pela fé. É pela fé, não é? E assim eles fizeram. Então Deus foi que disse que todo lugar que tocasse a planta do pé deles, seria deles. Deus delimitou o local da bênção, e nós precisamos aprender a viver dentro da vontade de Deus, porque é sempre o melhor viver sempre da vontade de Deus. Você sabe qual é a visão de Deus para a sua vida? O que Deus tem preparado para você? O que Deus chamou você para fazer? Você sabe quais são os seus talentos? O que Deus tem colocado nas suas mãos para realizar? Você vive no centro da vontade de Deus? Você coloca as mãos no arado e trabalha e empreende para o Senhor? Não é? Então nós precisamos entender essas coisas, que Deus vai fazer a parte dele e que a nossa, cabe a nós fazer. E por último, uma atitude aí para nos ajudar a atravessar o Jordão, é buscar ânimo e coragem. Existem 3 grupos de pessoas, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Tem aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem, tem aquele grupo que ficam observando aquilo que está sendo feito, e tem um grupo que nem sabe o que está acontecendo. São os 3 grupos de pessoas que existem diante de todas as situações. Em qual grupo você está? Naquele grupo que acredita, que incentiva, que enfrenta os desafios, que dá um passo a mais, né? Não desista, seja desse grupo que fazem as coisas acontecerem, o grupo daqueles que lutam, que fazem história, porque Deus quer que a gente vença, que seja um vencedor. E para isso nós precisamos ter ânimo, ter coragem e nos esforçar. Deus falou 3 vezes para Josué, só nesse texto, nesse pequeno texto: ser forte, corajoso, tenha ânimo. Muitos querem que as coisas caem prontinhas do céu, né? Que a solução venha pronta do céu. Querem vencer sem esforço, mas o próprio Deus nos aconselha a nos esforçarmos, não é? A dar o melhor de nós mesmos, a sermos empenhados. Esforça-te, tem bom ânimo, é a palavra do Senhor para nós. E o desânimo, ele é contagioso. É impressionante, fica perto de uma pessoa desanimada, que só reclama, que não tem ânimo para fazer nada, que não tem força para fazer nada, né? Foi por causa de uma geração assim, que o povo andou 40 anos no deserto. Sem ânimo, ninguém consegue atravessar o Jordão. Nem se levanta em crise nenhuma. Sem ânimo, não se consegue enfrentar o inimigo. Sem ânimo, não há casamento restaurado, não há relacionamentos restaurados, não há melhora em nada. Nós precisamos ter ânimo. Você já reparou quando você está doente? Que se você se prostrar na cama, deitar na cama e ficar desanimado, parece que a doença toma conta de você de uma forma assustadora, não é? Então nós precisamos ter ânimo, não é? E pedir ao Senhor que nos ajude a adotar esse estilo de vida, a ter coragem para enfrentar os desafios, para sair do lugar, para dar um passo além, para colocar o nosso pé na beirada do rio, ter fé para crer que as águas vão se abrir, em nome de Jesus. Quem crê, quem tem fé, enfrenta os Golias da vida. Josué, quando ele atravessou o Jordão, né, aquele momento difícil, ele enfrentou tremendas batalhas, mas ele também pôde vivenciar inúmeras vitórias e grandiosas vitórias, porque ele confiou no Senhor. E o ânimo é gerado no nosso coração. E há 3 formas de gerar o ânimo. Primeiro é através das promessas de Deus. E eu entendo que só há uma forma da gente guardar no nosso coração, fazer esse ânimo brotar no nosso coração. É conhecendo as promessas, é conhecendo a Bíblia. Não é? Nós precisamos conhecer a palavra e as promessas que estão registradas aqui. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, Josué.
né? Eu em juramento prometi a esse povo, ser forte e corajoso. Lá em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Lá em Salmo 84:11 fala: o Senhor Deus é sol e escudo, e Ele não negará bem algum aqueles que andam em retidão. Meus irmãos, quando nós conhecemos as promessas de Deus e vivemos baseado nessa promessa, crendo nessas promessas, nós enfrentamos os desafios, nós fazemos brotar ânimo no nosso coração, porque é isso que as promessas geram em nós, geram ânimo. A segunda forma de fazer o ânimo tomar conta, ser gerado no nosso coração, é através da obediência, é viver no centro da vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Nós vivemos hoje no meio de uma geração que entende muito de tecnologia, uma geração virtual, que tem acesso a tudo, só com um clique. Mas vivemos em meio a uma geração analfabeta da Bíblia. O povo não conhece a Bíblia, apesar de andar com a Bíblia na mão. Pouco conhece da Bíblia. Então Josué nos dá 3 princípios aqui, para que a gente aprenda a obediência e viver no centro da vontade de Deus. Ele fala: medita de dia e de noite. Medita na palavra, de dia e de noite. Faze conforme a palavra do Senhor. Tenha cuidados para fazer conforme a tudo quanto está escrito. Obediência. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para frente. Fale aos outros aquilo que você tem visto e ouvido, e assim você prosperará no seu caminho. Glória a Deus por esses ensinamentos que Josué traz para nós. Então, o Deus que promete vitória, Ele estabelece os meios para que a gente tenha essa vitória. E nós precisamos seguir, agir, seguir a palavra do Senhor. Conhecer, viver e proclamar a palavra de Deus com a nossa vida. E a terceira forma que pode fazer o ânimo ser gerado no nosso coração é o reconhecimento da presença constante de Deus. Eu reconheço que Deus não sai em momento algum do meu lado. Amém, meus irmãos? Deus caminha conosco, Deus está conosco, não é? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, Geórgia, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, Bersone, eu serei contigo. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. O Senhor está conosco durante todos os dias. Louvado seja Deus. Que nós tenhamos conhecimento das promessas de Deus, que nós possamos viver no centro da vontade de Deus, em obediência, e que possamos reconhecer a presença do Senhor constante na nossa vida, para que possamos atravessar os nossos Jordões e viver uma vida de paz, de tranquilidade, de vitórias, né? Não tem vitória sem luta. Tem gente que quer vencer só vitória, mas para conseguir a vitória você tem que lutar, não é? E é tão gostoso quando a gente alcança a bênção e sabe: louvado seja Deus, porque eu passei por isso, né? Eu enfrentei os desafios e eu estou de pé, porque o meu Deus caminhou comigo. Eu não murmurei, eu não deixei de reconhecer a presença do Senhor, né? Eu olhei para frente, eu rompi em fé, eu acreditei, eu confiei, e o Senhor esteve conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Que você possa iniciar esse ano com planos, esperanças novas em relação à sua família, ao seu trabalho, não é? Há uma terra a ser conquistada. Ponha a sua cabeça em ordem, ponha a cabeça no lugar. Creia que Deus está no controle. O tempo de deserto vai passar. Aleluias. E você abra os seus olhos para enxergar além
do deserto que você está passando. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque em todos os momentos a presença de Deus é constante e real. O Senhor está conosco nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de fartura e de necessidade. O Senhor está conosco, Senhor, nos momentos em que nos sentimos só, mas nos momentos de festa também, que nos estamos cercados de gente. Em todo tempo a presença do Senhor é sentida. Diante do Jordão, ao atravessar o Jordão, o Senhor continua caminhando conosco. Vá à nossa frente, Senhor, em todo tempo. Que nós possamos ter ânimo para fazer a nossa parte, que nós busquemos coragem, intrepidez, ousadia, discernimento, andar no centro da vontade de Deus e agir conforme aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos crer nas promessas, obedecer a palavra e reconhecer a presença de Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.